próxima presepada dele nos chame atenção para ele, é, na política, outra coisa interessante também foi mais uma recusa, Bolsonaro, né? ma- ali- mais uma recusa do ministro Alexandre de Moraes de conceder prisão domiciliar a Bolsonaro. Porque é fantástico. Tem lá os advogados, eu acho que ele já tem até pronto esses requerimentos dos advogados de defesa do Bolsonaro. Porque quase toda semana a gente vê, olha, entraram lá com outro pedido lá de prisão domiciliar, porque coitadinho do Bolsonaro, a situação dele, olhe, é um horror, coitado. Ele continua muito doente e tudo. Aí o Alexandre de Moraes recusou mais um pedido. E o que é que disse o Alexandre de Moraes para recusar esse pedido? Eu vou citar aqui algumas coisas que ele disse, porque ele Tinha justifica gente você. achando que Hum. o Xandão estava cedendo. Quando o Alexandre de Moraes pediu para que a Polícia Federal fizesse, enfim, um exame, fizessem exames que pudessem constatar se era realmente necessário mandar o Bolsonaro para domiciliar, muita gente disse que era um acordão que estava sendo feito. Xandão se reuniu com Michele, se reuniu com a direita, ele topou a domiciliar, agora ele precisa de uma desculpa, por isso que ele mandou fazer uma perícia médica no Bolsonaro. E aí, com a perícia, ele vai mandar para casa. Não, não é o que está acontecendo. Então, lê aí o que Não, o até Xandão disse. porque, até porque a perícia médica, Guga, deu que está tudo bem com Pois ele. é, O não Alexandre de inventou Moraes, nenhuma desculpa para ele sair. Não, Alexandre de Moraes, inclusive, cita isso. Ele diz, primeiro, ele cita a perícia médica que concluiu, feita pela Polícia Federal, peritos da Polícia Federal, médicos, naturalmente, de que está tudo bem com o seu Bolsonaro. Agora, no seu despacho que nega essa prisão domiciliar, o Alexandre foi mais detalhado, foi mais detalhista, melhor dizendo. Ele diz lá, olha, Bolsonaro teve até aqui, desde que passou a ser preso, desde que foi preso lá na Papudinha, teve direito a 144 atendimentos médicos. Isso dá uma média de 3 consultas por dia, no período em que está preso na Papudinha. 144 atendimentos médicos, onde é, em que hospital, mesmo particular, você teria 144 atendimentos médicos por dia. Isso é seguramente uma demonstração dos cuidados que estão sendo tomados com Bolsonaro. Até para que não aconteça amanhã dele ter um troço mais grave e jogar a culpa no Supremo, jogar a culpa na Polícia Federal. Aí diz, neste mesmo intervalo de tempo, desde que está preso na Papudinha, o ex-chefe do executivo, o ex-presidente, recebeu 36 visitas de terceiros, não é de médicos, não, de terceiros, porque aquilo ali virou um escritório político do seu Bolsonaro. É o que está acontecendo. Virou um escritório político do seu Bolsonaro. Quando o Lula estava preso lá em Curitiba, por obra e graça do seu Sérgio Moro, ele recebia visita dos seus advogados lá na Superintendência da Polícia Federal, onde estava detido. E ponto final. Vez ou outra, a justiça autorizava visitas. Aqui, no caso do Bolsonaro, não. Essas visitas, ó, é... 36 visitas de terceiros nesse período que ele está preso. Pô, ele está preso há 100 dias, ele recebeu 36 visitas, ou seja, quase metade do tempo que ele está preso, ele esteve visita. É bizarro isso, é absurdo, ninguém tem Não, e esse recebeu privilégio. seus advogados nessas visitas é de terceiros, não é de advogados. E recebeu seus advogados por 29 vezes. Ah, recebeu mais colega que advogado. Claro, mas políticos, ele está ali fazendo política o tempo inteiro. Claro. Aí veja.
Os números foram destacados pelo ministro Alexandre de Moraes ao negar esse novo pedido aí de prisão domiciliar. Segundo Moraes, as informações demonstram que a custódia de Bolsonaro na Papudinha segue a plena garantia da dignidade da pessoa humana através de cadê da pessoa humana através de atendimento médico contínuo e permanente, realização de sessões de fisioterapia, atividades físicas, integral assistência religiosa, porque ele agora também ganhou assistência religiosa, visitas permanentes da esposa, filhos, filha e enteada, além de numerosas visitas de advogados e terceiros. Imagina qual é o preso que tem direito a essas coisas nas penitenciárias do Brasil afora. Aí o próprio Bolsonaro está lá no depoimento que ele deu para a Polícia Federal, descrevendo a rotina que ele tem na Papudinha. Veja que coisa penosa. Bolsonaro disse que dorme. Veja, primeiro lembrem da cela que ele está. Aquilo ali equivale a um apartamento de uns 44 metros, uma coisa dessa, quadrados. São Paulo tem muitos apartamentos pequenos desse tipo, mas só que o dele tem ar-condicionado, televisão, a cores, acesso aos canais todos, não é só televisão aberta. Ele ali tem uma bicicleta ergométrica para ele fazer ginástica, ele tem um banheiro privativo, enfim, se Cabem não quatro fosse, pessoas, ele tá sozinho. pois é, enfim, se não fosse mesmo assim um espaço limitado, você diria, porra, tá muito bem acomodado. Quer dizer, se não tivesse a proibição de, olha, agora daí você não sai, porque você foi condenado por crimes e condenado pelo Supremo Tribunal Federal, que é a última instância da justiça. Portanto, quer queira, quer não, você só pode ficar nesse espaço aqui, embora seja um espaço bastante amplo e bastante confortável, cama king size, grande, daquelas grandes, colchão confortável. A mulher leva a marmitinha dele todo dia. 64 metros quadrados. É Na maior época do que os na apartamentos época, hoje vendidos em pois São é, na Paulo. época me lembra que na época da ditadura, quando eu fui preso algumas vezes, eu era estudante ao mesmo tempo, já jornalista. Tinha esse negócio, não. Não tinha esse negócio, não tinha essa mamata, não. Mas isso na época da ditadura, não estou recomendando a volta dessa época para ninguém. Mas aí, segundo o Bolsonaro, segundo o próprio Bolsonaro, ele diz que vai dormir por volta das 22 horas e acorda por volta das 5 da manhã, mas só se levanta às 8. Então ele toma café, toma banho. Pela manhã, segundo Bolsonaro, ele se dedica à leitura de livros. Eu duvido Duvido. que isso seja verdade, eu também duvido, Aí é caça-palavra, no mas máximo. ele está declarando, né? Ele que sempre disse que não gostava de livro, a não ser livro com figurinha, Pô, não então a sei o televisão quê, tá fazendo bem pra ele. não é? Tá Mas vendo? com esse negócio de leitura de livro, você abate os dias de pena. Mas Ah, só claro. que, sim, mas só que muita gente diz que leu, não leu, aí o resumo que tem que fazer para mandar para as autoridades, paga para alguém fazer, aí recebe. Aí, agora eu já li 3 livros. Não, agora eu já li 10. Bolsonaro lendo o livro, sinto muito. Nem o livro de memórias, nem o livro de memórias do torturador Brilhante Ustra, que o Bolsonaro tanto exaltava, o torturador. O próprio Bolsonaro dizia: está lá na minha mesinha de cabeceira, mas eu não, eu não leio, não, não tenho lido, não. Mas muito bem, mas voltando à rotina diária do Bolsonaro, ditada pelo Bolsonaro. Depois do almoço, costuma repousar por 20 minutos e à tarde assiste programas esportivos na televisão e conversa com o policial de plantão responsável pela guarda externa do seu alojamento.
No final da tarde, costuma fazer a caminhada de 1 quilômetro sob escolta. Olha, não é a pior das vidas. Em relação a presos, não. Aí é o preso número um, é o cara com mais É o regalia, melhor. Ninguém tem esse não é? tratamento, nenhum presidiário. É o Não, melhor, é ninguém o mais tem. bem tratado. Mas, claro, diante disso, mais um pedido de prisão domiciliar negada pelo monstro, que é o Alexandre de Moraes, na concepção desses bolsonaristas doentes. O Flávio Bolsonaro, lançado pelo pai candidato a presidente da República, se pronunciou. Claro, se pronunciou. Aí vamos ouvir vamos ver aí o que foi que o filhinho disse. Não tem ele falando, não, Alice? Vai, uma explosiva para a coluna Sim, do Metrópolo. e Vamos na ver. coluna exclusiva do Metrópole, ele deu ao telefone. Ah, tá. E para quem foi, para qual coluna? Até para a gente dar crédito. Ah, do Paulo Vai, vamos ver Capelli. então. Tá, aí diz o senhor Flávio Bolsonaro. Leia aí, Guga. Ai, Flavinho Bolsonaro dizendo: é uma atrocidade, pois não estão seguindo. Ah, pois não estão seguindo a lei. Tem vários exemplos de pessoas que foram para domiciliar. Como o único exemplo que eles dão é sempre o Collor. Tem vários, mas É, eles dão sempre. esse. Como o ex-presidente Fernando Collor, que não estava em situação tão complicada quanto a do Bolsonaro em termos de saúde. Collor deixou de carregar a tornozeleira e não sofreu punição. Mas com Bolsonaro tudo vira desculpa, afirmou Flavinho. O Collor não tentou, com uma solda, arrancar a tornozeleira. Ele deixou de carregar, é diferente. Mas diz o Flavinho que é a mesma situação. Bolsonaro tentou pedir asilo na Argentina para fugir, acharam o documento que ele ia tentar pedir, ele pelo menos fez um esboço, planejou isso em algum momento, e o Bolsonaro tentou arrancar a tornozeleira. Não me parece a mesma situação do Collor. Pois é, e o Bolsonaro estava preso em casa. Ele estava em prisão domiciliar. Antes, em agosto, se eu não me engano, do ano passado. E aí ele começa a descumprir as medidas cautelares determinadas pelo Supremo. Aí ele é posto em prisão domiciliar. Aí na prisão domiciliar, usando tornozeleira, ele pega uma solda, é solda, né, que se diz? Pega uma Soldados. solda e tenta se livrar da tornozeleira. Mas, meu Deus, como? A tornozeleira ligada lá. Polícia Federal monitorando aquilo ali. E o cara tenta se livrar. Aí se diz, não, surtou, vai ver, foi um surto. Ele teve um surto, Foi, coitadinho. surtou. Entendeu? Foi mal, Surtou, tava surtou. doidão. A Polícia Federal manda alguém lá. E aí? Não, ele não tinha surtado. Submete ele a exame. Não, nenhuma indicação de surto, de coisa nenhuma. Então, que diabo ele tentou tirar a tornozeleira, se não fosse pelo menos a intenção desesperada de tentar fugir de alguma maneira? Um cidadão desse não merece confiança nenhuma. Ele foi capaz de tramar um golpe, ele foi capaz de tentar dar um golpe e saiu negando todas as provas e todas as evidências de que ele fez tudo isso. E os bolsonaristas, eles são fujões, eles são frouxos. Tem o Paulo Figueiredo, que está foragido, não volta. Tem o Alan dos Santos, que não volta. Tem a Zambelli, que foi para a Itália, se deu mal. Tem o Eduardo Bolsonaro, que não volta. O Olavo Tem de Carvalho, O antes de morrer, não Ramagem que preocupado. É fugiu. tudo frouxo. E o Tem o Bolsonaro, Ramagem, o deputado Ramagem, se federal, picou. Ramagem fugiu, estragou a fuga do fugiu. Bolsonaro. Quando ele se picou, ficou ainda mais difícil para o Bolsonaro. Então, se deixar, é claro que o Bolsonaro vai seguir a tradição dos bolsonaristas. Vai fazer o que eles fazem de melhor, que é fugir das responsabilidades, quer correr, quer culpar os outros, quer falar que tem infiltrado, quer falar que é perseguido, que a ditadura é do Xandão. Não, é incrível. O bolsonarista, ele é tão alienado
que ele não acredita que o Bolsonaro tentou dar um golpe, mesmo com Brasília destruída, mesmo com o exército dizendo que foi convidado para o golpe, mesmo com o decreto do golpe, mesmo com plano para matar a autoridade pública, mesmo com conversas de todo o núcleo golpista planejando o golpe, mesmo com Brasília sitiada por manifestante golpista para poder dar o golpe, mesmo com planos de colocar bomba num caminhão-tanque para explodir o aeroporto. Com tudo isso, eles, não teve golpe. Mas eles acreditam que o Alexandre de Moraes, um juiz, é o primeiro juiz do planeta Terra a conseguir virar um ditador e a tomar conta de um país só na canetada. Esse pessoal é tão maluco que eles falam que o Xandão deu um golpe. E o Bolsonaro, que destruiu Brasília e que de fato chamou o exército, não. É esse o nível dos militantes bolsonaristas. E é difícil você dialogar com um bando de alienado desse nível. Agora, Flávio reage após Moraes negar domiciliar, falou em atrocidade. Flávio Bolsonaro, que está aí tentando pegar o lugar do papai. E na manifestação Ó, dos não, golpistas, ele falou que não vai para cima do STF. Flavinho tá tirando o corpo fora, até porque o STF engavetou a rachadinha dele. Ele tem favores a dever para Dias Toffoli e demais ministros, então, pelo jeito, ele já tá baixando a bola, pelo menos. agora, muito bem, mas temos que reconhecer, até porque as pesquisas mostram, e cada vez que tem mais pesquisa, isso mais se mostra, o Flavinho está indo bem na Tá, campanha tá crescendo. dele, está indo bem. Flopou esse primeiro comício dele, mas foi o primeiro comício dele. E esse comício permitiu que alguns órgãos de pesquisa procurassem saber, detectar ó, quem é que está mesmo aqui nesse comício e o que é que esse pessoal que está aqui de fato pensa a respeito das coisas. Então você tem os dados de pesquisa publicados hoje pelo jornal o Globo do Monitor do Debate Político do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, coordenado pelo Pablo Hortelado. Foi esse mesmo instituto, o Centro de Pesquisa, de Análise e Planejamento, que detectou lá que havia ali quantas mil pessoas ali? 20 e poucas mil? Não era isso no comício? Ô, Guga? O que tinham Na Avenida deu 20 Paulista. mil, quase 20 mil, 21 20 mil, mil, é. Mas quase aí, 21 mil. mas aí os pesquisadores foram longe e tentaram traçar um perfil de quem estava ali. Então, essa pesquisa feita no local, durante esse comício, mostrou o seguinte, Hum, que o Flavinho já superou o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que queria se candidatar a presidente da República, na preferência, pelo menos, dos que participam dessas manifestações. Porque em manifestações anteriores, sempre se perguntava: vem cá, quem é o candidato de vocês, não sei o quê, ou quem vocês preferem mais como candidato da direita? E aí o Tarcísio era que era o citado. O Flávio ficava lá embaixo. Ficava embaixo, inclusive, embaixo do próprio irmão dele, o Eduardo, ficava embaixo da madrasta dele, a Michele. Agora não, agora isso já está consolidado na cabeça desse pessoal da direita. É o Flavinho. Pode, por favor.